Diz Alexandre de Moraes que o golpe começou dia 29 de julho de 21. Um ano e meio antes de acabar 22. E ele tinha que, para dar ênfase à historinha dele, tinha que acabar de 8 de janeiro. E como é que ele chegou 29 de julho de 21? Pegou de janeiro e começou a voltar. O que aconteceu nesse dia que vocês não ficaram sabendo? Ou foi a PF que descobriu? Aquela banda da PF. Nesse dia eu fiz uma live, onde eu falei sobre o inquérito 1361. Qual o problema? Um inquérito ostensivo. E diz ele que eu difundi fake news. Eu difundi o que tinha dentro do inquérito. Se é fake news, o inquérito é mentiroso. Esse inquérito está inconcluso até hoje. Saiu de Brasília e foi para São Paulo. Nenhum delegado quer assinar o relatório final. Dado as barbaridades nessas 3 páginas sobre o sistema eleitoral. Eu acredito que vocês querem ter conhecimento disso aí. Vamos botar um ponto final? Vamos. O senhor Alexandre de Moraes suspenda o sigilo do inquérito 1361 de novembro de 2018. É fácil. Vamos para a verdade, vamos botar tudo na mesa. Por que essas prisões absurdas? 17 anos, como 14 para a Débora agora. A Débora é uma golpista, terrorista. É. Ela está sofrendo mais que qualquer ser humano para sofrer na vida. Ela acorda e dorme, sem dar um beijo, sem dar um banho nos seus filhos. Perfeito, se fudeu. 10 e 7 anos de idade. Por que 14 anos, 17 anos? Quer botar 30 em mim? Se eu tivesse devendo qualquer coisa, não estaria aqui. Fui para os Estados Unidos, graças a Deus, que se tivesse aqui no Rio de Janeiro... Fala, professor. Uma observação aqui. Aquilo que se trata tecnicamente da dosimetria da pena. Por que eles insistem tanto no caso da cabeleireira Débora? E, de fato, Kiko, olha, é lastimável que os 2 filhos menores da Débora, de fato, estejam longe dela. Eu acho lastimável. Péssimo. E eu lastimo de fato. Porque todas essas pessoas, o Clériston Pereira da Cunha, o Clesão, a Débora Rodrigues, todas essas pessoas, elas se tornaram reféns de uma poderosíssima máquina de desinformação que nós estamos vendo ao vivo aqui agora, Kiko. Esse tipo de discurso, difundido depois cortes, memes, por poderosíssimos canais de desinformação, isso levou 58 milhões de pessoas a um delírio coletivo. Nós estamos aqui falando de um problema de saúde público coletivo, não é um problema qualquer. Pessoas que foram submetidas a essa dieta rigorosa de desinformação por 3, 4, 5, 6 anos, nós conhecemos pessoas assim, Kiko, no nosso círculo de relações. São pessoas que se tornaram outros seres humanos. Então, mas por que a insistência no caso da Débora? E qual é toda a batalha, que é uma batalha narrativa, hermenêutica? Qual é a questão? A denúncia, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que pede não 17, mas 14 anos para a Débora, é um voto de 84 páginas, que eu não sei se vocês têm esse voto, Pedro. Se vocês não tiverem, eu mando para vocês que eu consegui para ler. O voto do ministro Alexandre de Moraes principia com a imputação, claro, e termina com a decisão. Mas entre a imputação das 2 primeiras páginas e a decisão nas 2 páginas finais, há 80 páginas em que o ministro Alexandre de Moraes cria um nexo lógico entre o fato dela estar no dia 8 de janeiro pichando aquela estátua com todas as ações anteriores que ela teve. Então ele demonstra que ela acampou no quartel, ela esteve no acampamento do quartel, ele teve acesso, como eles tiveram, às redes sociais. Havia toda aquela convocação para a famosa festa da Selma, que era a tomada do poder. Há um vídeo em que a própria Débora aparece dizendo: estamos aqui, só vamos sair quando as Forças Armadas chegarem para tomar o poder. Então fica muito claro que é uma concatenação de fatos. Ela não aparece do nada, ela não se materializa em cima daquela estátua no 8 de janeiro,
com uma expressão de júbilo e triunfo, com as mãos todas sujas de batom, e atrás dela perdeu, vírgula, Mané. Não é isso que aconteceu. Há um processo constante de radicalização que fez com que ela deixasse os filhos dela e fosse acampar diante dos quartéis em Brasília, Kiko. É uma coisa incompreensível. Mais incompreensível ainda, isso que eu direi agora não foi a ela oferecido. Ela não teve a prerrogativa de oferecer um acordo, de ter sido oferecido para ela um acordo que foi oferecido para um pouco mais da metade das pessoas que estão presas. A Procuradoria-Geral da República, para aquelas pessoas que ficou claro que a ação não foi tão grave quanto, por exemplo, a ação de uma Débora ou de outros que foram filmados depredando o patrimônio público, muitas pessoas receberam da Procuradoria-Geral da República uma proposta de um acordo de não persecução penal. O que significa isso? Significa que se a pessoa assina o acordo, Kiko, a pessoa vai para casa e não vai ser processada. O que o acordo envolvia? A pessoa admitir a culpa. No caso dela, meu Deus do céu, a fotografia dela, o vídeo dela, a fotografia dela, as redes sociais dela, no processo crescente de radicalização. Então, admitir a culpa, pagar uma multa que variava entre 5 a 30 mil reais, geralmente 5 mil reais, fazer um curso sobre a importância um curso sobre a democracia e a sua importância. Em terceiro lugar, prestar um número X de horas de serviço comunitário no local onde a pessoa reside. Se a pessoa assina esse acordo, Kiko, tchau, tchau, papuda, volta para casa. Kiko, quase 100% das pessoas que eram elegíveis para assinar este acordo recusaram. O que mostra o grau de radicalidade ideológica que essas pessoas foram levadas pelo Bolsonaro. O verdadeiro criminoso é ele. O verdadeiro criminoso é ele e todos aqueles que alimentam esse sistema de desinformação que, Kiko, eu lamento profundamente. Há dezenas de milhões de brasileiros que são reféns desse sistema de comunicação. Se eu pudesse, eu ofereceria aula de literatura gratuita para todas essas pessoas. Eu leria com essas pessoas o Alienista do Machado de Assis. Elas iam entender que Bolsonaro e tudo e quanto é tudo Simão Bacamarte. E eles estão ainda hoje presos na Casa Verde desse sistema de desinformação. Esse homem fala durante 50 minutos e haverá milhões de pessoas que se radicalizarão. Eu fico até indignado. Que se radicalizarão ainda mais por essa fala. Consequência, passarão anos da sua vida presos, Kiko, longe da família. Você parece desanimado. A inteligência afetiva LG. Perfeito, professor. Professor João César dando uma lição aqui com essa leitura sóbria, absolutamente